Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos, de todas. E hoje a gente vai ter o nosso encontro de três na estação para comentar sobre o inverno, né? Que dessa vez é a Mari que vai falar, Mariana Lapoli. Ela vai dar a visão dela sobre o inverno e ela é terapeuta. Ai, a Mari tem muitos atributos. Né, que trabalha com a gente já há bastante tempo e ela trabalha com o corpo, ela tem essa visão delicada que só ela sabe ter o corpo e muito bom trabalhar com ela, ter essas palestras, ouvi-la falar desse jeito delicado que ela tem. Então, Mari, muito obrigada pela oportunidade. E aí, passo a bola para ti. Uma apresentação dessa, né? Obrigada. Ah, querida. Então, eu tenho me autodenominado artista, educadora, terapeuta e pesquisadora do corpo. Além, né? E a terapia floral entra dentro que é o corpo, né? Desde o corpo mais denso, o corpo sutil. Então, como terapeuta floral também do Florais Nosso Lar, que promove esses encontros. Então, sempre tendo esse olhar assim para esse trabalho de cultivar, né, o prazer da atenção, né, o prazer dos movimentos, é, estimulando a organização física, enfim, e trabalhando com todos os nossos corpos, né? Como que a gente entende esse corpo dentro da história, dentro dessa sociedade e da nossa vida, né? Da nossa história também. Então, acho que é mais ou menos por aí que vai permeando a pesquisa e o trabalho. E aí, hoje, eu vou começar lendo peguei hoje no final do dia o livro da Tamara Klink, Mil Milhas, porque eu sempre que vou pensar nesse encontro do Três na Estação, eu fico pensando assim, o que que aconteceu comigo durante o inverno, né? Desde a chegada do inverno, e eu vou pensando assim, as coisas que eu li, as coisas que eu assisti, as coisas que eu, enfim, tudo que vai atravessando assim para trazer para esse encontro junto, claro, com a pesquisa que já vem de anos, assim. E aí eu tenho visto muitos vídeos da Tamara, porque ela acabou, não sei se vocês acompanham, assim, eu acho muito legal, ela acabou de passar uma invernagem no Ártico. Ela ficou lá sozinha, entre aspas, né, porque estava com os bichos. E é muito lindo, assim, no Instagram dela, ela conta, assim, ela vai mostrando essa vivência dela com as raposas, né, com os bichos que vão aparecendo ali, assim, então, e eu acho que tem tudo a ver com a fala de hoje, né? Primeiro por estar nesse inverno, é, segundo porque ela está nas águas, né? Então o inverno traz o elemento água, enfim. E aí, como eu estava assistindo esses vídeos, eu peguei o livro dela na mão e abri aqui. E como hoje eu vou falar muito de experiência, desse sentir e da experiência vivida, então achei que ela tem tudo a ver com esse tema. Então vou ler esse Entre Volda e Alesund. Não sei se eu estou pronunciando certo, tá? São duas cidades na Noruega. Buscar o barco é o título desse texto. Parecia natural e estranho. Eu nunca tinha estado em um barco assim tão sozinha, mas já tinha me cansado de ensaiar esse momento no palco dos pensamentos, nos cavucamentos de livros, nas listas dos contos dos diários, nas promessas secretas que fiz para mim. Tamara, acho que daqui não tem mais volta, disse a mim mesma e temi por alguns instantes. Que do nada viessem à tona medos que não me ocorreram nesses anos todos. O barco foi suspenso, a grua o pendia como se fosse uma pedra preciosa. A água do mar cedeu lugar para o seu. Calado, o barco me disse tantas coisas indizíveis sobre criar coragem, sobre tomar o leme da minha própria vida, sobre dar passos pequenos sonhando a exosfera, sobre acreditar que com essas mãozinhas e esses pensamentos podemos ir para lá onde vão as aves do céu. Podemos seguir os 30 réis do Ártico e levar nossos corações pelágicos por todas as curvas do planeta. Foi uma noite longa,
mas não dormi um segundo. Tinha balsas, tinha pedras, tinha pepinos, que não davam trégua. Tinha também uma vontade imensa de abraçar a Tamara, de 12 anos, que queria costurar sozinho seu caminho na trama do oceano. Não há nada mais sensato do que acreditar nos nossos sonhos. Não há nada mais útil do que segui-los a fundo. E aí vocês vão deixando atravessar esse texto em vocês e vendo que sentido que ele faz também durante a fala aqui. Vou compartilhar a apresentação. Então, o título de hoje é O Sabor do Saber Sensível. Quando começou, a gente tá fechando aqui, né, as estações, que a gente começa sempre na primavera. Então, esse é o segundo ano que a gente está fechando o ciclo, e esse ano eu fui trazendo os sentidos. Então, na primavera, falei do cheiro e da escuta, no verão, do olhar, no outono, falei do tato, e agora trazendo essa brincadeira com sabor e saber, né? Eu falava. E durante eu falei que a gente tem outros sentidos, né? Já tem pesquisas da neurociência que tem outros sentidos, mas brinquei com esses 5 aí que são mais conhecidos, né? Mais comuns para a gente. E aí, pensando, né, nesse inverno, nessa conexão com o elemento água, que tem a ver com fluxo, movimento, emoções, o sentir e o paladar. Então, trazendo essa questão do sentir, o sabor, né, saber. E aí, como eu falei, eu vou trazendo, pensando nas experiências que eu tive. Esse ano, na verdade, eu passei por 2 solstícios de verão, porque eu estava no hemisfério norte quando começou o inverno aqui no Brasil. E aí foi muito interessante, porque no verão a Soraya trouxe os vagalumes, né? Para quem não assistiu, eu recomendo que assista o 3 na Estação Verão. Né? Foi inteiro sobre vagalumes, né? A fala, assim. E aí foi que eu nem imaginava que na entrada do inverno aqui eu estaria no verão no hemisfério norte, justamente na semana que tinha os vagalumes por lá, porque aí o pessoal de lá, eu estava nos Estados Unidos, o pessoal de lá falou que fica uma semana, 10 dias que eles aparecem, depois eles somem. Então eu estava lá justamente na semana que aquilo ali estava acontecendo, então foi bem interessante, assim, eu fiz essa conexão, e aí é meu filho brincando, assim, então ele teve essa oportunidade de experienciar isso, de passar por essas sensações, de ver os vagalumes, de tocar no vagalume, de brincar com eles no fim de tarde, então foi muito gostoso, assim. Então foi assim que começou o meu inverno, que foi um começo de verão, e aí depois eu voltei para o inverno. Vim atrás do inverno de avião. E aí, justamente, para falar dessas experiências que a gente sente com o corpo, eu vou trazer hoje só 2 autores. E então, 2 homens brancos, enfim, eu sempre gosto de trazer diversidade, mas hoje eu trouxe esses 2 homens, mas comecei com um texto de uma menina, assim, e vou trazer outra artista aqui, um texto da Marisa Monte, que eu vou trazer durante a fala, assim, mas eu trouxe esses 2 porque eles apareceram assim que eu comecei a aprofundar as pesquisas de corpo, há mais ou menos uns 10 anos, esses 2 textos apareceram e eles ficaram para mim. Eu sempre falo deles, assim, de vez em quando eu estou referenciando um desses 2 caras aí, né? Um é o Jorge La Roça Bom Dia, que ele tem esse artigo, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, que eu sempre falo, já citei aqui outras vezes, e vou repetir algumas citações, porque está em outro contexto, e vou continuar repetindo, então, né? E aí o João Francisco Duarte Júnior, que ele é professor da PUC aqui em São Paulo, e aí é o texto, a tese dele de doutorado, O Sentido dos Sentidos, Educação do Sensível. Os 2 trabalham na área da educação, eles falam né, sobre esse sentir, sobre os sentidos na educação. E para mim, a educação a gente coloca em qualquer área, porque qualquer área a gente está trabalhando com educação e também dá para transpor para, né, para as nossas vidas, para qualquer área que a gente atue. E aí foi justamente numa palestra do João Francisco
que ele que falou dessa etimologia eu estava assistindo um vídeo durante esse inverno, estava assistindo um vídeo dele, uma palestra, e ele falou desse saber e sabor guardam uma raiz etimológica em comum, derivando ambas do termo latino sapere, que significa ter gosto, sabor. O saber tem a ver com sabor. Saboreamos o mundo com sentidos, por isso que ele chama de saber sensível. Aos poucos, o saber vai sendo incorporado, trazido para o corpo. E aí ele falando da educação, toda a educação formal foi desenvolvida de se educar o intelecto, deixando o saber sensível de lado. Ele traz isso na tese dele, ele vai falando sobre isso e o quão é importante a gente dar atenção para esse saber que é o corpo, né, que recebe e que ainda é abstrato, né, em primeiro momento. E aí ele fala justamente isso, é uma citação dele, né, que sem dúvida é um saber sensível, inelutável, primitivo, fundador de todos os demais conhecimentos. Por mais abstratos que esses sejam, um saber direto corporal, anterior às representações simbólicas que permitem os nossos processos de raciocínio e reflexão. Então, primeiro bate aqui, atravessa, a gente sente, a gente percebe, e ainda não está bem elaborado. E aí depois é que vai se transformando, a gente vai dando palavras, vai dando nomes, vai, né, simbolizando tudo isso. E aí eu vou mostrar um trecho dessa palestra que eu, né, falei que assisti, que ele fala desse sabor e saber faz esse jogo, foi dali que eu tirei o título, né? O sabor do saber sensível. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos. Vamos ver se vai sair o som assim, vocês me dizem. A palavra êxtase, para os gregos, significava sentir, sentir o mundo. Mas esse sentir o mundo não era meramente a sensação. No ato de sentir o mundo, nós já damos um sentido para ele, nós já damos um significado para ele. Então, é sentir com sentido, né, com significação. Então, o meu corpo, de uma certa maneira, dá sentidos, dá significações para o mundo a partir daquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou conversando com vocês, existe um ruído, né, que a gente está ouvindo aí, não conscientemente, agora se tornou consciente, porque a palavra apontou, mas o meu corpo já sabia que era o ruído do ar-condicionado. Não só o ruído, como a temperatura. Então, esse conhecimento primeiro do mundo é que os gregos chamavam de êxtases. Foi essa palavra que no século XVIII, um contemporâneo de Kant, chamado Alexander von Baumgarten, usou para criar o termo estética. Estética é uma derivação de êxtases. Estética, dizia o filósofo Baumgarten, propondo, abrindo especificamente esse tema de estudo da filosofia estética, como ele propunha, a ciência ou a filosofia ou o pensamento da nossa capacidade sensível, da nossa capacidade de dar sentido ao mundo através da sensibilidade, através dos sentidos. Então, a palavra êxtase criou, a partir da palavra êxtase, Baumgarten criou a estética. Êxtase, em português, a gente traduz como estesia. Estesia é uma palavra pouco usada. A gente usa mais a sua negação, que é a anestesia. A anestesia é exatamente a incapacidade de sentir, né? A vedação dos nossos sentidos. Então, bem legal essa consideração dele. O que é da estética, da estesia, e a gente usar essa anestesia, a gente usa muito mais realmente, né? E é uma coisa que a gente fala recorrentemente, que a gente está anestesiado, né? Que as pessoas estão anestesiadas, como sentir. Então, acho que faz bem. Deixa eu continuar aqui. Cadê? Continua aqui. Aí, mais uma citação da tese dele, ele fala de pronto e ao longo da vida aprendemos sempre com o mundo vivido através de nossa sensibilidade e nossa percepção, que permitem
nos alimentemos dessas espantosas qualidades do real que nos cerca. Sons, cores, sabores, texturas e odores, numa miríade de impressões que o corpo ordena na construção do sentido primeiro. O mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível, surge a nós como objeto sensível. Acho que repete um pouco o que vem sendo falado, e essa fala, assim, me lembrou muito o que é feito, né, no curso dos florais, assim, né, como um exemplo da gente estar atento, né, no primeiro despertar, assim, esse olhar para as plantas, por exemplo, das cores, das texturas, dos odores, esse estímulo para que a gente experimente, né, ou tome um chá daquela planta, né, experimente ela através dos nossos sentidos, para daí sim a gente ir trazendo um pensamento, e elaborando e trazendo os estudos em cima daquilo, mas que no primeiro momento assim seja muito forte essa questão do sentir. Acho que é um dos exemplos, né, como eu falei, que a gente pode levar para várias áreas. E aí, pensando nessa anestesia, me veio a música da Marisa Monte, que eu acho que chama atenção, inclusive, para a forma como a gente, né, como a gente vive nas grandes, não só nas grandes, no meio urbano, como a gente vive no meio urbano, né, com a sola de sapato de borracha, com os prédios, assim, e como que eu achei interessante, assim, esse olhar dela para a gente pensar, né, o que tem a ver com esse sentir, esse não sentir, esse não observar, né? Que é a fala, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Então, para mim, essa letra de música assim tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? Desse viver apressadamente, desse se anestesiar e né? Aí ela pergunta o que é mais inteligente, o livro ou a sabedoria, que tem a ver com esse saber sensível para mim, assim, diretamente. E aí a gente vai passar para o outro autor, o Bom Dia, que dialoga muito, que ele vai falar de experiência. E aí, quando ele fala de experiência, ele traz essa definição que eu já falei várias vezes, em vários lugares, assim, mas, como eu falei, vou me repetindo. Ele fala que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada acontece. E tem muitas coisas que acontecem, mas, assim, a experiência é só quando aquilo nos atravessa, quando aquilo faz algum sentido para a gente, quando, né, se faz sentir para a gente, porque um monte de coisa pode acontecer e, né, para a gente não tocar. E aí ele vai trazendo nesse artigo dele, ele fala que a experiência é cada vez mais rara, e aí ele traz esses 4 pontos. Pelo excesso de informação, pelo excesso de opinião, pela falta de tempo e pelo excesso de trabalho. Então, o excesso de informação é óbvio aí, né, com as mídias digitais, assim, o tanto que a gente tem de informação que a gente não dá conta. E aí ele fala, inclusive, que a informação ela é anti-experiência, né? Ela é o contrário da experiência. A gente vai só absorve a informação e não deixa aquilo atravessar a gente. E aí o excesso de opinião, acho que também tem bem a ver com essa questão das tecnologias. O excesso de opinião seria assim, a gente querer prontamente ter uma opinião sobre aquele assunto, sobre aquela informação que a gente absorveu. E aí, como exemplo, assim, no próprio Instagram, né, quando a gente vê assim as pessoas querendo recebe uma informação que está em pauta, assim, todo mundo já quer dar a sua opinião, quer dar o seu, né, imediatamente, assim, não dá tempo de absorver aquilo e aí quer colocar um julgamento em cima daquilo, né? E isso anula a experiência, de alguma maneira. E essa opinião que aí ele fala assim, é uma opinião supostamente própria e uma opinião supostamente crítica.
Então, para a gente tomar cuidado, assim, né, de querer emitir uma opinião imediatamente, como que a gente realmente se sente em relação àquilo, e que a gente realmente, né, não precisa ter pressa para emitir essa opinião. E aí ele fala, então, justamente da falta de tempo, que ele fala justamente dessa pressa, dessa excitação permanente, que torna também, e ao mesmo tempo ela é fugaz e efêmera, né? Que a gente está o tempo todo com uma obsessão pela novidade, quer saber o que está acontecendo, né? O que tem de novo, e isso, segundo ele, impede a nossa memória e também traz uma incapacidade de silêncio, essa pressa, essa velocidade com que tudo acontece. E aí, por excesso de trabalho, e aí ele fala esse excesso de trabalho, ele até fala dessa diferença que é feita, que para ele não faz sentido, que é um clichê, que a gente coloca assim, que o mundo acadêmico, como se fosse assim, o saber vem dos livros, ou né, da academia, ali, dos livros, e a experiência vem do trabalho, da prática. E aí ele fala do currículo, que inclusive nos currículos a gente distingue isso, né? Coloca a formação acadêmica e a formação e o que a gente tem de prática, que seria o trabalho, assim. E aí essa coisa também de sempre querer fazer algo, sempre querer estar em atividade, sempre estar em movimento, mobilizados, assim, no sentido de produção, né? Sempre querer produzir alguma coisa sem parar. E aí, segundo ele, nada nos acontece quando a gente está nesse ritmo, né, acelerado. E deixa eu interromper um pouco para olhar para vocês. E aí, e aí, diante disso, então, como ele fala assim, sem parar, nada nos acontece, ele traz uma definição de experiência. Ele fala que a experiência é a possibilidade de que algo nos aconteça, ou nos toque. Ele fala como que né, essa experiência pode acontecer. A experiência é a possibilidade que algo nos aconteça, nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. E aí, nesse momento, eu peço para vocês fecharem os olhos só um minutinho e se conectar com a tua respiração nesse momento. Só perceber como é que ela está. E percebendo como é que essa fala toda até aqui vem te atravessando, vem te tocando, que conexões tu foi fazendo. E aí pode fazer o teu tempo sem pressa, uma respiração bem profunda. E abrir os olhos, só para a gente seguir. E agora ele fala também do sujeito, vou trazer a definição do Bom Dia, ele fala do sujeito da experiência, né? Que é essa pessoa que está experienciando o mundo. Ele fala não um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido, seguro de si mesmo. Não é um sujeito que alcança, que se propõe ou que se apodera daquilo que quer. Não é um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência dele se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade. E aí ele fala assim,
não se pode antecipar o resultado e a experiência. Desculpa, não se pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. Então, que quando a gente se coloca nesse estado de experiência, é esse estado de realmente abrir espaço e deixar que algo nos toque e algo nos aconteça. E para isso a gente precisa abrir esse espaço, se colocar nesse lugar, né, de sentir, se permitir sentir, sem colocar uma opinião, um julgamento na frente. Primeiro, só se abrir e se permitir sentir e se abrir para esse desconhecido, né? Não querer aquilo fechado, chegar a um objetivo, e, enfim. É isso que para ele é o sujeito da experiência. E aí, aí trazendo para a educação, ele fala: não será demais insistir que a educação do sensível, antes de significar um desfile de obras de arte consagrada e de discussões históricas e técnicas perante os olhos e ouvidos dos educandos, deve se voltar primeiramente para o seu cotidiano mais próximo. Então, antes de trazer um monte de teorias, né, um monte de questões, enfim, questões teóricas, aí ele falou para a gente olhar o que está mais próximo, assim, para a cidade onde a gente vive, para as ruas, para as praças pelas quais a gente circula, né, como que a gente sente esse ambiente, os produtos que a gente consome também, prestar atenção nisso, e tudo isso na intenção de despertar a nossa sensibilidade para a vida mesma no nosso dia a dia, como a gente leva a vida no nosso dia a dia e educando nossos sentidos perante os estímulos mais corriqueiros. É isso que ele... Essa fala que, na verdade, eu voltei para o Duarte Júnior, tá? É ele que traz isso, que conversa bem com La Roça, com Bom Dia, né? Que a gente veio falando até agora. E aí eu vou mostrar um vídeo do Bom Dia, também para vocês olharem um pouco ele falando. Ele é um espanhol. E aí é de um vídeo de um evento que é daqui do Brasil, né? Então tem uma tradução aqui, e ele falando sobre essa temática. Deixa eu fechar aqui. Los días escolares, con las series, que los días escolares estiveron sempre ligadas á presença e ao corpo. Na escola você tem que ir, e na sala de aula você tem que estar de corpo presente, junto a outros corpos. Ese junto a outros corpos é muito importante, porque, como vocês sabem, a atenção é maior quando é uma atenção compartilhada, e a beleza é maior quando é uma beleza compartilhada. Nada mais triste, não é triste na verdade, mas nada mais triste que uma pessoa sozinha olhando as cores de uma tarde de outono, ou lendo um poema que ama, e nada mais lindo que alguém compartilhando com alguém as cores de uma tarde de outono, ou uma música, ou um poema que ama. Para falar da atenção compartilhada, un escritor español que eu gosto muito, se llama Santiago Albarrique, eu cito ele no meu texto sobre impedir que o mundo se desfaça. Ele fala dessa cena típica de uma criança num parque que tira da camisa ou das calças do seu pai e diz para ele: olha um insecto, uma borboleta, uma lagartija, olha aí, a uma borboleta. E então a criança sente uma ansiedade enorme para que o seu pai olhe com ele essa borboleta, porque sabe que se não é assim, se não é capaz de compartilhar essa borboleta com alguém, a borboleta desaparece imediatamente. Então, essa ansiedade que todos nós temos
por compartilhar con as persoas que amamos as cosas que amamos. As borboletas, as cores, as músicas, os poemas, as montañas, o que for. Eu acho que ten moito a ver con esa característica da escola, que ten a ver con que na escola você ten que estar de corpo presente, e ten que estar de corpo presente compartillando o espazo, compartillando a materialidade do espazo, e compartillando a atención con outros corpos atentos. E o que está acontecendo nesta época é unha progresiva descorporeización da escola. Simone Weil diz, de un jeito muito interesante, que a beleza non é un atributo das coisas, mas é un atributo da relación que o mundo ten con a nosa sensibilidade. Tanto a beleza non está na coisa, mas a beleza está na relación que a gente establece con as coisas, na relación que a sensibilidade da gente establece con as coisas. Pelo tanto, chamar a atención das crianças sobre a beleza é tamén desenvolver esa relación sensible con o mundo. E sensible, no meu entender, sensible non significa en absoluto descolado da mente ou da inteligencia. Non há experiencia espiritual que non seja tamén unha experiencia corporal. E para cualquier un que ama as matemáticas, os números e os teoremas ten unha materialidade tan forte como as montañas, os vales ou as músicas. É bonita essa fala dele, né? Deixa eu só... E aí, para fechar, assim, em cima da fala dele, eu volto para a imagem que eu mostrei no começo ali, aí também um zoom, um vagalume na mão do meu filho, como esse lugar da experiência compartilhada, né, que foi tão bonita, tão sentida e que vai ficar para a gente, com certeza, para o resto da vida, assim, esse momento mágico que a gente viveu. E é aquilo ali que ele fala, né, dessa importância de compartilhar esses momentos com quem a gente ama, e de sentir, de aprender o mundo, aprender e apreender o mundo dessa maneira, né, pelos nossos sentidos e atentos e disponíveis, né, também para essa abertura, para esse saber sensível. É isso, assim, que eu queria trazer hoje. A gente está finalizando, como eu falei, o ciclo do inverno, né? E aí a gente começa de novo a primavera, nosso terceiro ano com esses encontros. Então, dia 26 de setembro, a Soraya que vai falar, né, sobre a primavera. Depois, dia 24 de outubro, a Ana. E aí eu volto dia 28 de novembro. Vou já deixar aí as próximas datas, agradecer, e aí colocar meu Instagram, que eu mudei, coloquei Corpo Impulso, mudei o nome dele, resolvi mudar porque eu vinha com esse projeto, nem vou falar o nome antigo, mas vou deixar o Corpo Impulso aí, que e aí abrir, assim, para quem quiser compartilhar alguma coisa, algum insight, alguma sensação, se quiser, né? Se tiver à vontade para falar. Uhum. Olha, Mari, eu gosto quando você apresenta, porque você traz umas coisas que estão fora do meu olhar. Mas quando você vem e traz, eu digo, nossa, tem tudo a ver com o que a gente também faz. Então, assim, um outro olhar sobre a mesma coisa e que a gente vê que está caminhando junto. Então, assim, bem interessante. Gostei dessa atenção compartilhada da beleza, né? Porque você viver a beleza sozinho é uma coisa. Agora, você compartilhar essa beleza com outro tem outro sentido, né? Tem outro sentido. Porque você com ela sozinha,
te diz muita coisa, obviamente, né? Mas você se vincula quando você compartilha, né? Automaticamente a memória fica e aí tem um outro sentido, né? E gostei do que você colocou sobre anestesia. E aí, quando você trouxe êxtase, né? O êxtase e a anestesia, que é o contrário ali, né? E Estesia. quando... Hã? Estesia. Estesia e anestesia, né? Eu acho que um dos sentidos para a gente estar fazendo 3 na estação é justamente para sair dessa anestesia, né? Para a gente perceber que por mais mudanças bruscas que a gente está passando, essa percepção ela precisa existir, não só a nível de reclamar ou achar que o tempo está muito louco, a gente perceber que a gente está fazendo parte dessa mudança toda, né? Sim, estamos num inverno oscilante, assim, né? Mas a gente está vivendo uma experiência de frio. É possível ver isso, é possível perceber, é possível a gente ver que está num período mais seco, não está tão úmido, né? Então, assim, como que isso faz parte de nós, né? Então, assim, 3 na estação, acho que é isso. É a gente puxando para olhar, puxando para tocar, puxando para perceber, né? Aqueles 3 que você colocou ali, tocar, como que isso nos acontece, como que isso passa por nós, né? Como é que passa? Como é que essa estação está passando, né? É bem bom. Muito obrigada. Então, Claire. Meu Deus, tudo meu negócio aqui tá uma bagunça mesmo. É, foi muito bom. Eu concordo com a Soraya também, umas colocações aí que o conjunto, o, o estar parceiro na colocação aí de ver e sentir é muito lindo. E eu queria colocar também aqui uma frase que essa semana eu escutei uma palestra e ele diz o seguinte, que o que constrói o teu futuro é o que você sente. Precisa aprender o poder dos sentimentos. Então, ele diz assim, que você tem que aprender o poder dos sentimentos, porque só aprendendo que você vai estar no futuro melhor, né? Construir o futuro melhor. E tudo, o sentimento é a base de tudo. Então ele disse, o sentimento conta mais daquilo que você vê e do que você pensa. O mais importante de tudo é o sentir. E isso me tocou muito, sabe? E agora você coloca essa coisa de sentimentos também, ó, veio bem a calhar na mesma direção. Que o sentimento é o fundamental da vida, é o sentir, que você só evolui como sentir, que a evolução é o sentimento, que você precisa sentir para evoluir, senão você não evolui. Quer dizer, falar é muito fácil né? Mas sentir está dentro de você. E foi muito bonito, Mariana. Bem legal. Obrigada aí pelas tuas colocações. E vem a calhar muito com aquilo que eu vi essa semana também. Bem bacana. Valeu muito. Obrigada. Obrigada também. Bem bonito. Mais alguém, Ana? Bom, eu sempre adoro as suas apresentações. Eu sou suspeita para falar, né, Mari, com a sua delicadeza, com esse olhar que você tem, né? E gostei muito da poesia que você leu, uma da Marisa Monte, que é uma homenagem àquele Gentileza, né? Conhece a história do Gentileza, né?
E a segunda foi o texto que você leu, de realmente sentir devagar, né? Trazer esse tempo mais lento para a gente ter essa percepção de observar as coisas, esse discernimento, para ter tempo de observar as coisas que acontecem e registrar, né? Que é trazer esse sentido. E não é fácil, né? Cada dia parece estar mais difícil, mas se policiar, né? Ter essa presença de estar sempre te puxando para isso, para você diminuir um pouco a velocidade, ir percebendo as coisas ao teu redor, né? Ir observando e compartilhando também, foi como a Soraya falou, que é uma coisa tu olhar sozinho, né? Você registra tudo, mas tá alguém do teu lado para tu compartilhar o que você sentiu com o outro e ter essa troca do que o outro sentiu, porque às vezes pode não sentir também, né? O que tu sente pode o outro não sentir. E tá tudo bem, né? Então, é muito importante. É importante estar a gente sempre presente e observando o entorno nosso, devagar, não no modo operante, né? Sem pensar, e sim pensando e sentindo. Lindo, Mário. Muito obrigada. Obrigada também. Mais alguém? Acho que... E é isso, né? Só é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo muito complexa, assim, né? Porque nós somos complexos, né? Mas São delicadezas, né, que a gente vai é, precisando permitir. Mais ou menos isso. A gente vai, por tabela, vendo que é necessário para ser mais saudável, né? Para estar no mundo e conseguir essa forma com que os antigos, por uma necessidade, precisavam não sentir, mas muito mais fazer. Hoje, a gente já percebe que, peraí, tem que dar espaço para o sentir, para a gente ter o real sentido da vida, né? Então, assim, é um processo amoroso, sabe? E tentando olhar para a gente de forma respeitosa, para onde a gente está, as escolhas que a gente fez, né? Porque às vezes a gente foi escolhendo sem perceber. Bem, agora já escolheu, então agora percebe. Aí muda um pouco, e aí a gente se recolhe mais silenciosamente para entender, então, como é que a gente fez essas escolhas? Elas foram intuitivas ou as coisas foram largadas assim, né? Como que foi isso? Tem que ter esse tempo. E esse tempo está passando, a gente precisa aproveitar, né? Meninas. Então, Mari, se deixar, eu fico falando sem parar. é isso. Obrigada, então. E até mais, né? Até breve. Até breve mesmo. Até a primavera. Até. Tchau. Tchau, meninas. Uma boa noite.